Dia. Hoje começando essa live super importante com o tema paternidade e proteção. Nós vamos receber o querido Dr. Guilherme Shelby. Ele é, entre tantas virtudes e patentes, procurador da República e uma pessoa que tem feito muita diferença na nossa geração, trazendo aí um clamor mesmo, né, de alerta para gerar na nossa sociedade um movimento prático de proteção à infância e à adolescência. E a gente está muito feliz, né, de estar realizando essa live hoje com ele. E eu quero já convidar você a convidar aquelas pessoas que nós temos atraído toda semana aqui. A gente se reúne aqui às terças-feiras às 9 horas da manhã para fazer esse movimento. Em agosto, em especial, um movimento voltado para a paternidade, para o clamor mesmo da paternidade. E você é meu convidado para estar aí chamando outras pessoas, viu? Bom dia para todo mundo que está chegando. Nessa introdução, enquanto todo mundo vai entrando, eu queria te te lembrar que o nosso movimento de oração ele está acontecendo. E ele está acontecendo virtualmente, né, através de uma rede de ações aqui coletivas. E você pode vir na nossa biografia, baixar ali o caderno de oração, você que já colocou o seu pedido de oração para orar, né? Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que estão orando, se envolvendo em intercessão, em clamor, em oração, pelos pedidos que estão no nosso caderno de oração. Se você ainda não colocou o seu pedido, a hora é agora, depois que acabar a live. Daqui a pouco, quando acabar a live, depois que você compartilhar com várias pessoas aquilo que a gente vai receber nessa manhã, você pode colocar o seu pedido ali, clicando aqui na biografia, colocar seu pedido de oração para esse movimento que nós estamos fazendo, global, virtual, nessa manhã. Nosso convidado precioso, Dr. Guilherme Shelby, de hoje, já chegou, já vi que ele entrou aqui. Eu já vou começar apresentando ele e já vou chamá-lo. A gente tem um privilégio hoje de receber o Dr. Guilherme, que é uma pessoa extremamente relevante na nossa geração, alguém que tem habilitado para que nós nos levantemos como pais, como professores, como líderes. Recentemente, ele lançou um livro muito fantástico, que são os cristãos na política. Ele fala de um assunto muito relevante, que é a nossa necessidade de intervenção nas esferas da sociedade. E eu quero, enfim, vou chamá-lo logo. Eu quero deixar bastante tempo para o Dr. Guilherme hoje. Eu quero chamá-lo logo aqui e já vou falar dele, porque é muita coisa. Uma live não é suficiente nem para dar, né, um spoiler daquilo que a gente... Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, prazer estar aqui. Que Prazer é Deus nosso. abençoe esse seu chamado lindo, né? De conduzir as famílias, né? Muito bom. Obrigado pelo convite. A gratidão é toda nossa, minha, né, dos guardiões da infância que estão aí sendo levantados e de toda uma geração que tem sido habilitada. Quando a gente divulgou a live, várias pessoas mandaram mensagem. Eu fiz um curso com o Dr. Guilherme há não sei quantos anos atrás. 8 anos atrás ele já falava de causas que hoje a gente está sofrendo, vivendo. Eu falei, realmente o Dr. Guilherme é uma referência para todos nós. E a nossa oração é que Deus te dê realmente voz de trombeta, sabe? Para em cascata, em rede, aquilo que Ele tem confiado à sua vida possa se multiplicar. Eu quero agradecer, né, mais uma vez a sua disponibilidade. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu for ler as credenciais do Dr. Guilherme aqui, elas são muitas. É professor de direito, escreveu vários livros, eu estou com alguns deles aqui. Esse aqui eu estou apaixonada, né? Puros como as pombas, prudentes como as serpentes. É um livro muito bom para pais, né, doutor? Depois ele vai falar. Mas ele tem vários livros, tem feito um trabalho incrível. Mas eu falo que a maior credencial que ele tem é a querida Ellen Shelby, né?
E os seus 2 filhos preciosos, já uma mocinha, é Lara o nome dela? É Maria Clara e Pedro. Maria Clara e Pedro, isso, a Maria Clara e Pedro. Né? E eu falo que a maior credencial é a família, e ele tem sido uma referência aí para nós nesse sentido, fazendo muita diferença, né? É o nosso procurador, é uma pessoa que está aí fazendo muita diferença. Eu queria deixá-lo 100% à vontade para nos instruir, pode puxar as nossas orelhas, pode colocar armas nas nossas mãos, viu? Porque a gente está aqui pronto para realmente receber, e como você sempre fala, né? Orar não é suficiente, a gente precisa realmente agir na sociedade. Então, que a gente possa nessa manhã sair daqui com essas armas para tomar atitudes práticas, né? É o desejo do nosso coração. Muito obrigada, viu? Pelo seu sim, e a palavra é sua. É uma honra estar aqui. A gente não tem nem como se preparar assim para momentos como esse, né? Então, como eu dou muita palestra, preparo, faço tudo certinho, né? Hoje eu deixei assim um espaço, viu? Você vai ter que me ajudar, doutora Flávia, porque eu preciso do seu olhar, né? E também, é claro, a gente pode fazer... Eu pretendo falar um pouquinho sobre paternidade, mas, assim, é uma coisa que eu preciso do olhar das pessoas, né? Você falou na minha esposa Ellen, né? Então, eu vejo que o olhar dela, por exemplo, é, assim, fundamental, porque muita coisa... Por exemplo, o mal que eu faço, eu não vejo, né? Para começar por aí, né? O mal que a gente faz, a gente não vê. Então, quem está de perto pode ajudar muito, porque às vezes um filho, a esposa, o marido, às vezes é um colega de trabalho, não é? Que vai estar ali presenciando uma atitude que não é a melhor, né? Então, a gente tem que estar sempre com essa visão de ouvir as pessoas que estão próximas da gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que nós estamos alinhar algumas questões bíblicas mesmo, né? Retornar para a Bíblia, né? Meu chamado, eu não sou pastor, eu não tenho chamado lá de Efésios 4, não tenho, nem de pastor, nem de apóstolo, nem de evangelista, nem mestre. Eu admiro os que têm esse chamado. Eu me identifico mais com Josué, com aqueles que estão lá no chão de fábrica, né? No campo de batalha, e a gente está lá precisando dos pastores, precisando dos apóstolos, precisando dos evangelistas, que, infelizmente, né, nem sempre estão olhando para a gente, porque os afazeres da vida, né, têm desviado a atenção. E a Bíblia é categórica em dizer que Josué e Moisés, que é a figura do sacerdote, né, os pastores e os professores, né, Josué são os professores, né? Josué são as famílias que têm filho na escola. Josué são os advogados. Josué são os empresários. Josué são aqueles que exercem atividades sociais além dos tempos. E Moisés, aí pegando Êxodo 17, né? Para quem quer anotar, Êxodo 17 apresenta essa tática bíblica. Sacerdotes, que são os Moisés, os pastores na atualidade, que representam Moisés, né? É Moisés que chama Josué para enfrentar os amalequitas. Nós estamos vivendo um ataque amalequita contra a paternidade, um ataque amalequita contra a feminilidade, contra o cristianismo, contra as igrejas, um ataque amalequita contra a integridade sexual das crianças. Esse ataque é público, né? Porque há 10, 15 anos, quando eu falava sobre isso, hoje eu entendo, as pessoas não estavam vendo, não é? E elas precisam ver, né? Hoje é público, né? Tá aí em qualquer escola de Vitória, de Brasília, qualquer escola, qualquer pública, particular, nos outdoors, nas mídias, é público o ataque à Amalequita. Um ataque ilegal, abusivo, viola os direitos das pessoas. Mas os cristãos talvez sejam a maior força dos amalequitas. Olha o que eu estou dizendo. Esse ataque amalequita, que quer exatamente corromper as crianças, manipular o entendimento das mulheres, né? Abalar a autoridade. O básico desse ataque é contra a autoridade. Toda autoridade
deve ser abalada e destruída. Esse ataque se manifesta de várias formas, né? E especialmente na área da infância, e falando aqui do pai, do filho, a ideia de questionar a autoridade, né? Não que não devamos fazer isso no sentido de por que isso, pai? Por que isso, mãe? Claro, o filho tem todo o direito de perguntar os porquês, mas, na verdade, esse questionamento da autoridade do pai vem no sentido de por que você manda? Por que você é superior a mim? Então, a criança sendo estimulada a relativizar o papel do pai, da mãe. No caso que eu mencionei aqui do ataque amalequita sobre a sexualidade das crianças, esse ataque aí é perverso demais, convencendo crianças do ensino infantil de que o sexo biológico delas não tem nenhuma importância em relação à sua vida adulta. Quer dizer, a criança sendo induzida a pensar que ela pode, um menino, quando crescer, ser mulher, ou a menina, quando crescer, ser homem. Então, esse ataque perverso à dignidade da criança, à autoridade do pai, ele se manifesta de várias formas. Eu fiz aqui uma introdução, porque talvez quem esteja nos assistindo esteja sofrendo um desses tipos, esteja percebendo um desses tipos de ataque. Mas esse ataque é muito, muito amplo, vasto. E, aparentemente, muitas vezes, até parece que não é um ataque, não é? Porque a estratégia é corromper os fundamentos do entendimento humano. A estratégia é essa. E eu posso dar aqui como referencial, quem gosta de estudar e ler alemão, tem um livro, na verdade, de estudos, né? Estudos sobre autoridade e família. Há 100 anos atrás, os socialistas da Escola de Frankfurt, há 100 anos atrás, os socialistas da Escola de Frankfurt, eles ficaram muito... só para exemplificar para quem está nos assistindo, Escola de Frankfurt é o nome que se deu, mas basicamente, muitos anos depois, a um conjunto de filósofos, antropólogos, psicólogos, sociólogos alemães em Frankfurt. Eles criaram uma escola de estudos marxistas, socialistas. E qual que era o mote desses estudiosos alemães? O mote comum a todos eles era o fato de que era preciso aprofundar a Revolução Socialista. Já havia a Rússia, a Revolução Russa acontecera em 1917. Essa escola alemã é fundada em 1924, salvo engano, 23 ou 24, portanto, 7 anos depois da Revolução Russa. Eram todos admiradores da Revolução sangrenta, genocida na Rússia, mas eles queriam mais do que o controle da economia, dos meios de produção e dos meios políticos. Eles se debruçaram sobre o controle cultural, sobre como dominar a sociedade do ponto de vista das artes, da cultura, da família, de todas as instituições sociais. Então, eles se debruçaram sobre tudo isso. E a ideia deles é de que a revolução pela força ela tinha vida curta, ela não duraria se não houvesse raízes profundas nas religiões, na família, na sociedade, que implantassem o pensamento socialista. E o inimigo desses caras, o inimigo que eles logo disseram, é a civilização judaico-cristã, o cristianismo. Está nos livros, tá? Eles falam abertamente, não tem nenhum segredo, tá? Muito bem. Quando, lá, portanto, 1923, 24, um dos primeiros estudos que eles fazem é esse que eu mencionei. Estudos sobre autoridade e família. Olha que interessante. Um dos primeiros estudos da Escola Socialista de Frankfurt é sobre a família. É sobre a autoridade. E nesse estudo, eles identificam que era preciso agir sobre 3 pilares que sustentam toda a civilização ocidental. Eles identificaram 3 estruturas sociais
que essas estruturas seriam como colunas que sustentam toda a sociedade. Aí eu poderia perguntar a vocês, será que eram os bancos? O sistema financeiro? Não. Será que eram as indústrias? O agronegócio? Não. Será que quem sustenta toda a sociedade seriam os partidos políticos, movimentos sociais? Não. Segundo esses estudiosos, e eles acertaram em cheio no diagnóstico, a sociedade ocidental ela é sustentada pela família, pelas escolas e pela igreja. Família, escola, educação e igrejas. Há 100 anos, eles fizeram um diagnóstico perfeito. São essas três estruturas que são responsáveis por desenvolver nos seres humanos a noção de autoridade. Lembra o título do estudo? Estudos sobre autoridade e família. Eles entendem que quem estabelece a autoridade estabelece a sociedade. São profundos, né? Então, o poder não está com o milionário, o bilionário, não. Ele exerce esse poder agora, mas isso vai ser, na verdade, estabelecido na família, quando os pais estabelecerem os valores para os filhos. Nas escolas, quando os professores, também com a sua influência, estabelecerem para os seus alunos qual o conceito de autoridade. E na igreja, porque a questão da igreja é a autoridade suprema, imortal. Olha, não dá para matar essa autoridade da igreja, é um Deus. E aqui não é apenas o cristianismo, não. Ele se refere a qualquer religião, qualquer igreja. Pode ser cristão ortodoxo, pode ser católico, pode ser evangélico. Na verdade, o que eles estão dizendo é que a autoridade na sociedade ocidental é o grande alvo de destruição. É preciso destruir a noção de autoridade. Então, é bom a gente ter isso em mente, porque quando falamos de paternidade, estamos falando também de autoridade. E abalar o conceito de autoridade está no sistema operacional do socialismo. Esse é um dos estudos. Poderíamos falar de vários. Mas esse estudo ele é muito importante. Porque os socialistas eles não conseguiam entender por que, mesmo com o pai, o pater família, né? Tendo sido diminuído na sua importância com o capitalismo monopolista, né, de grandes empresas, o pai perdeu importância econômica, porque antigamente o pai era o líder do negócio da família, os negócios eram muito familiares. E quem comandava economicamente era o pai. Então, veja, era uma figura econômica e também familiar. Com o capitalismo monopolista, gigantesco, já do século XX, o pai diminuiu de importância econômica. E como na mente dos socialistas tudo é economia, o poder todo está na economia, eles não entendiam por que naquela altura do século 1920 e poucos, na década de 20, por que a família ainda continua tão vibrante? Por que a família continuava ainda tão tendo tanta autoridade, especialmente o pai, já que ele perdeu a força econômica. Então esse estudo vem. E aí entra para nós agora grande parte dos problemas que enfrentamos agora. Porque as estratégias de ataque à autoridade do pai, elas se dispersaram, né? Então, por exemplo, o ataque à figura do homem, né? Hoje o homem é o abusador, hoje o homem é o racista, né? Então, a figura do homem vai sendo alvo de uma depredação pública, né? Então, se vocês olharem violência doméstica, né? Eu acredito que tenha muitas mulheres assistindo. Você ficaria surpresa se eu dissesse que 38% dos casos de violência doméstica, eu estou dizendo, de cada 10 casos de violência doméstica, vamos dizer, 4 casos são praticados por outra mulher? Um estudo do IPEA, ele revelou que 38,5% das agressões e ameaças contra mulheres, 38,5%, vamos arredondar para 40%, né?
40% dos casos de violência e ameaça contra a mulher são praticados por outra mulher. Agora, se você olhar nas propagandas, nas políticas, todas as divulgações de políticas públicas, quando se fala em violência doméstica, sempre é o homem o agressor. Quando, na verdade... Isso é tão sério, fazer só um comentário aqui. Na produção de artes aqui para a rede social, eu fiz um trabalho no mês passado sobre violência psicológica. Só que as artes são produzidas por uma equipe, não por mim, né? E aí, quando as artes chegaram, foi a pontuação que eu fiz. Eu falei, gente, só tem homem fazendo violência. Como se só... Eu falei, gente, não é essa, não. Os dados não revelam isso dessa maneira, porque a forma como a gente vai reproduzindo representa exatamente o que o senhor está falando. Né? A gente vai colocando como se o homem fosse o único exclusivo, quer dizer, 40% é quase 50%. É muita coisa, né? Mas vai lá, fala. Só porque eu lembrei disso, dessa experiência que a gente teve aqui. Olha, estudando, né? Não, e o que você... Veja, agora eu vou te falar mais. Se você pegar a violência física contra crianças e adolescentes, e aí se inclui violência doméstica, quando a menina é alvo dessa violência, mais da metade das ocorrências de violência doméstica são praticadas por mulheres. Olha o grau da coisa. Só que tem que botar para debaixo do tapete esses dados objetivos, essas informações coletadas na vida. Você tem que aparelhar com a ideologia. Não, o homem é o agressor. Porque a ideia é depredar a autoridade masculina. Então, um ataque à masculinidade é isso. O homem, nas mídias, isso assim, se uma mulher mata outra mulher, isso não é motivo de nenhum alarde. Não é? Poxa, que chato. Mas se é o homem que mata, não, é a sociedade machista. Sociedade machista. Então, é claro que os homens, sim, praticam violência, é claro que em maior percentual, inclusive. Mas o que eu quero salientar é que homens e mulheres podem ser maus. Homens ou mulheres podem praticar violência doméstica. Muitas mães agridem as filhas, muitas filhas agridem as mães idosas, principalmente. Muitas mulheres agridem as pessoas que trabalham, estão submetidas a ela, ou vice-versa. Isso também é violência doméstica. Só que nós não podemos deixar... Agora, o que eu quero salientar é que essa forma de ver, sempre sob o viés de depredar a imagem masculina, isso não é ao acaso, não. Isso é uma estratégia política. Se manifesta também na questão dos negros. Quem estupra as mulheres negras? Seriam os brancos racistas? As estatísticas mostram que são negros, em sua absoluta maioria. O que é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque para o discurso racista radical dos movimentos negros radicais, isso não pode aparecer. Quem mata as mulheres, em sua grande maioria, e os jovens negros? Quem mata? Porque normalmente você mostra só o negro sendo vítima, e isso é importante a gente combater. A violência contra os jovens negros, sim, ela é real. Mas quem que apertou o gatilho? Quem praticou aquele homicídio? Ninguém quer saber. Porque, na sua maioria, serão negros. É uma questão da sociedade. Não é questão de negro ou branco. São homens ou mulheres que podem ir para o caminho do mal. Não é a cor da pele, não é o sexo, é o caráter. São as condições e as atitudes das pessoas. Então, esse socialismo cultural identitário, ele entra, e aí eu estou dizendo isso porque muitos de nós se deixam levar por isso, inclusive no meio cristão. Sendo que o que eu estou dizendo aqui, eu poderia estar dizendo em qualquer ambiente, na universidade, no ambiente do governo. Até o governo, infelizmente, não traz os dados, inclusive para a gente poder trabalhar em cima de evidências e não de ideologias.
Então, esse contexto que eu apresentei é para dizer o seguinte: nós precisamos de boa informação. Primeiro, compreender esse ataque à autoridade paterna, ao homem e à autoridade do pai. Há um ataque organizado. Eu dei o exemplo do livro lá de 100 anos atrás para contextualizar que essa ideia de depredar a figura do pai, ela é ideológica e tem paternidade, o socialismo. O socialismo. É claro, muitos que estão me assistindo aqui, que até... Não, eu sou socialista, mas eu sou a favor da família. Teve até um ministro supremo que falou isso. Não, você pode ser socialista, ser a favor da família. Então, você não lê os livros do socialismo. Né? Se você ler, você vai ver que destruir a família é um dos alvos centrais de Karl Marx e o seu Manifesto Comunista. Isso não tem assim nem dúvida. E os livros da antropologia socialista são todos contrários à família, porque a família é um problema para o pensamento socialista. O pai e a mãe, mas principalmente o pai, é um filtro indesejado no regime socialista, que todos sabemos é sempre autoritário, monolítico, não tem diversidade nenhuma. Os que falam em diversidade é o contrário, né? Tem que falar o que eles falam. Então, nós temos que entender que nesse bloco monolítico chamado socialista, a família é um problema, porque o filho chega em casa e o pai pode dizer, não, o que o governante está dizendo não está correto. Imagina isso. Um pai ou a mãe sendo um filtro para o que o governante fala, seja ele de que cor for. Então, lá no estudo sobre autoridade de família, isso já é visto claramente. A família é um problema, porque ela vai moldar o conceito de autoridade dos filhos, não vai ser o Estado. Então, é como se a família fosse um empecilho ao objetivo de formação da mentalidade que o Estado socialista quer impor. Então, a família é sempre esse problema. Não é à toa que em todos os regimes socialistas era exaltado o filho que entregava o pai à prisão. Na União Soviética, o filho que fosse autoridade pública socialista, olha, meu pai não é socialista, ele é contra o governo. Esse filho recebeu o dobro de prestígio, porque era exaltado trair o pai, trair a mãe. Então, esse processo ficou muito claro nos regimes socialistas reais, onde o pai, na verdade, tanto que é muito comum, todos os regimes socialistas, o pai era o governante. Fidel Castro é o pai. Tanto que a figura do pai nos regimes socialistas, ela é transferida da família para o governante. O grande pai, Mao, na China. Então, nós temos que entender esse ataque à paternidade, que, é claro, é espiritual, mas ele se manifesta na vida real. Talvez aqui, doutora, a gente possa fazer uma abertura para uma abordagem teológica, né? Uhum. E isso é importante, porque os cristãos, eles, vamos dizer assim, nos últimos 100, 200 anos, eles se esconderam nos templos, né? Nós deixamos de buscar conquistar cidades para conquistar templos. Então, nós não influenciamos mais cidades. Nós não governamos mais. Nós não somos influência para a sociedade. Influência que eu digo, eu até acredito que muitos aqui vão para lugares, fazem célula em lugares para pregar a palavra, está certo. Nós fazemos reuniões de oração, está certo. O que eu estou dizendo de influência é na segunda-feira. É influência nas escolas, nos tribunais, influência no governo, influência nas políticas públicas. Nós deixamos de ver espiritualidade nas pedras de Davi. Agora, eu dou o exemplo das pedras de Davi, porque é bem forte isso, né? Para derrubar Golias, Davi usou pedras. Parece óbvio, mas não é não. Não é não. Porque na nossa geração a gente quer derrubar Davi impondo a mão.
A gente quer derrubar, desculpa, Golias, né? Golias. Os Davi da nossa geração querem derrubar Golias com cartas de repúdio, postagens, né? A gente não usa pedras mais, porque pedras é muito material, né? A pedra, se você pegar uma pedra, é dura, né? É uma coisa que não é espiritual. Olha o nosso equívoco. Então, as pedras de Davi eram pedras mesmo. E as pedras de Davi representam a arma adequada para aquela batalha. Uau! Então, cada batalha exige um tipo de arma. A gente acha, com base em Efésios, que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, as forças espirituais. A Bíblia é categórica, é mesmo. Há forças espirituais. Mas tudo que vivemos na vida material também é espiritual. Ou os crimes praticados agora não são espirituais? O inimigo não se aposta de pessoas e faz essas pessoas praticar o mal? Esse mal não é espiritual? Então nós temos que entender que a vida material é todinha espiritual. Não é à toa que a Bíblia fala de um personagem extraordinário, muito espiritual, um homem de Deus, um homem de oração, o homem da pregação. Mas houve um momento na vida desse homem na Bíblia em que ele, se deparando com a iniquidade, não orou. A Bíblia relata que ele se sentou. Ele pegou pedaços de ossos e pedra e ele talhou de forma que elas ficassem pontiagudas, corto contundentes. Esses pequenos pedaços de ossos, ele uniu com cordas de couro, provavelmente, e uniu vários pedaços a uma outra que seria o que ele segurava. A Bíblia diz que diante da iniquidade, esse homem de Deus, extremamente espiritual, o homem que fazia milagres, um homem extraordinário, ele fez um chicote muito poderoso, chamado azorrague. Esse chicote foi usado por ele, dirigindo-se ao local da iniquidade. Aí a gente imagina, não, lá ele vai orar, né? Não, não orou. A Bíblia diz que diante do mal que praticavam, ele expulsou os maus, fez cessar o que era errado, iníquo, e restabeleceu a ordem. Esse homem era Jesus Cristo. Mas é uma espécie de choca para a nossa teologia, tão deixa disso, né? A teologia do vamos ficar em paz, a teologia do amor piedoso, que diante dos Golias, dos amalequitas, vamos fazer a paz, vamos conviver bem. Então, essa teologia desse amor, esse amor que em João 2 foi outra coisa. Então, esse amor não é bíblico. Eu estou trazendo isso porque a Bíblia ela é como os raios de sol, né? Ela lança raios e ela vai iluminando as coisas. Se você olhar só por um ponto de vista de um dos raios, um dos versículos, você vai ver só uma pequena parcela da verdade que é iluminada com todos os versículos. Então, Jesus Cristo do Sermão do Monte é o mesmo Jesus Cristo do azorrague. E olha como foi espiritual. Ele se armou com azorrague e fez cessar a iniquidade, indo fisicamente ao lugar, impondo a lei, que todos sabiam que a lei estava sendo desrespeitada. Então, isso aí fugiu do nosso radar teológico atual. Então, o que eu quero dizer é que precisamos voltar para a Bíblia. Havia o Jesus tanto do Sermão do Monte, dos milagres, como também o Jesus do azorrague. E da mulher adúltera. Na mulher adúltera, Jesus também foi muito ousado. Porque a multidão foi lá para apedrejá-lo. Ele não está na Bíblia, mas para mim é muito claro. Que quando leva a mulher adúltera a Jesus, a ideia era apedrejar Jesus. Era pretexto para apedrejá-lo. Talvez Jesus tenha corrido mais risco com a mulher adúltera e a multidão que queria apedrejá-la do que no azorrague no templo. Porque no azorrague no templo, a lei estava com Jesus. Havia uma multidão de mercadores praticando a iniquidade. Mas ele tinha a lei a favor dele e todos sabiam disso.
Então, é aquele contexto de todo mundo fazendo uma coisa errada, aí chega alguém falando, parem! Aí todo mundo sai correndo. Porque eles sabem que estão fazendo errado. Com a mulher adúltera, não. Com a mulher adulta, aparentemente, a lei estava contra Jesus, hein? Contra a mulher adúltera. Então, ali houve um momento e Jesus não se furtou. Ele podia ter sido apedrejado? Poderia. Ele não fugiu dessa situação. E nós sabemos da passagem e tudo. Então, o que eu quero salientar é essa diversidade de atitudes espirituais de Jesus. Ele foi espiritual com a Zohag, tanto quanto no Sermão do Monte. Talvez seja essa a nossa maior reflexão. Há momentos em que devemos agir com rigor físico, é espiritual. O Zohag é espiritual. Assim como há momentos que é para orar. Se você orar no momento que tem que agir, você peca. O livro de Tiago é categórico, hein? O livro de Tiago fala exatamente isso. É verdade. Aquele que podendo fazer o bem não faz, peca. Né? Se você tem alguém que tem uma necessidade e você diz, Deus te abençoe, de novo, Tiago é muito... Aliás, o livro de Tiago foi, em algumas traduções, apagado, né? A gente precisa rever um pouquinho a história. Por que apagaram o livro de Tiago numa tradução da Bíblia? Não vou entrar mais a fundo nisso, não. Mas é importante ver que Tiago é um livro das obras, né? Quais são a fé sem obras é morta. E quais são essas obras? Então, esse pequeno momento teológico aqui é para nós refletirmos, né? Não tem nenhuma revelação, vocês perceberam, né? Eu não tenho revelações. É a Bíblia, é literal mesmo, né? O meu filho Pedro, ele ama uma piada. Posso contar a piadinha gospel? Pode. O Pedro é uma graça, né? Eu sigo ele lá, tô seguindo ele, vi os videozinhos dele. Cheio de autoridade, né? Cheio de autoridade. Eu vou falar para ele, ele vai te mandar uma mensagem, vai querer te mandar uma mensagem, se prepare. Pode me mandar, eu comecei a seguir ele. Então, ele ama uma piadinha que é assim, a pessoa tá lá, Deus, fala comigo, né? Assim, naquele, Senhor, fala comigo. Aí vem uma mão do céu, assim, com a Bíblia. Tá aqui, ó, leia. É a Bíblia. Tá Ele morre de rir. Então, aqui a ideia, basicamente, a gente também entender, na questão da paternidade, dessa espiritualidade das ações concretas. A espiritualidade de cuidar. Eu queria ler uma passagem bíblica muito importante, que tem tudo a ver com o nosso momento atual, que é lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E diz assim, ó, Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem, aqui a tradução é muito peculiar, né? Perante seus filhos. E o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Essa conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais é uma conversão espiritual. Mas, como tudo que é espiritual em relação a nós, se manifesta materialmente também. Porque as realidades espirituais da Bíblia, elas estão todas alinhadas com a terra. No sentido seguinte, quando nós damos de beber a alguém, essa atitude é material e espiritual. Tudo que fazemos é espiritual. Talvez esse seja... a Bíblia grita para nós isso. Tudo que vocês fazem é espiritual. É o que a Bíblia nos grita em Hebreus 11, em Mateus 25. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. A Bíblia é um livro de realidades espirituais, porque tudo é espiritual. Dar de comer a quem tem fome é espiritual. Orar por quem tem fome é espiritual. Pregar a palavra é espiritual. Disciplinar os filhos ou brincar com os filhos no parque é espiritual. Ir ao cabeleireiro, tingir um cabelo ou cortar o cabelo é espiritual.
tudo é espiritual. Não tem nada que a gente possa fazer que não seja de relevância espiritual. A questão é que nós achamos que orar é atitude espiritual sempre. Não é. De acordo com a Bíblia, não. Não é. Cuidar dos filhos. Quando você tem que cuidar do filho, você tem que protegê-lo do mal. Se você for orar, você peca. Porque o momento é que diz a atitude mais espiritual, não é o meu escaninho teológico. Esse é o problema. Porque a gente colocou tudo na oração, ou tudo em ir na igreja, ou tudo no momento solene. Quando a Bíblia, se você pegar Provérbios, nem 10% dos provérbios, que é a sabedoria, o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, nem 10% é para templo. 90% dos provérbios, 90% das instruções de Deus, que não estão só em provérbios, mas em toda a Bíblia, 90% é para além do templo. É para a vida com os vizinhos, é no trabalho, é em casa, nos negócios, enfim. Então, nós vamos trazer a espiritualidade poderosa que a Bíblia confere ao cotidiano, não proclamado, não solene. Então, por exemplo, no caso da paternidade, levar os filhos da escola é uma atitude espiritual. Só que nós, percebam, se você não vê espiritualidade nisso, você vai contratar um carro para levar. Exatamente. Esse é o nosso problema. As atitudes da paternidade mais espirituais são trabalhosas, da maternidade também. É muito mais cômodo para os pais e mães orarem, né? Eu orei para os meus filhos, mas não cuida. Não está atento com as coisas, não está diligente. Você quer ver o grau de espiritualidade dos pais para com os filhos? Pergunte na sua igreja ou faça uma pesquisa. Aliás, faça o melhor. Vá nas escolas das famílias da sua igreja e pergunte no dia de reunião com os pais se os pais foram à reunião dos filhos, que diz respeito à vida dos filhos na escola. Você vai ver que, especialmente nos adolescentes, praticamente os pais não vão na escola. Ensino infantil, muito. Ensino fundamental 1, muito mais menos. Ensino fundamental 2, rareou muito. E ensino médio, 10% dos pais vão. Então, por que isso acontece? É claro, desinteresse, questões familiares, eu sei, mas imagine essas igrejas exortassem as famílias a essas atitudes profundamente espirituais, de cuidar dos filhos, de ir na escola para saber como está a nota deles, conversar com os professores, estar atento às redes sociais dos filhos, né? Não deixar os filhos no quarto lá fechado, fazendo o que acham, porque é cômodo, né? É bom demais o menino com o celular dentro do quarto, o pai e a mãe cuidando da vida maravilhosamente, mas não estão sendo pais nem mães. Nosso desafio é esse. Amar o trabalho que os filhos dão, porque aquilo é espiritual. Uau. O trabalho de estar vigilante. Essas atitudes, se você vê em Hebreus 11, os heróis da fé, você vai ver, todos eles eram árduos trabalhadores. Se você acha que a vida espiritual é proclamar, é orar, pois Jesus não era assim, não. Você imagina que ele escolheu ser pedreiro ou carpinteiro? Uhum. Para pensar. Como devia ser o dia a dia de Jesus, né? Carpinteiro, não tinha serra elétrica, tá? Não tinha guindaste hidráulico, não. Aspirador de pó para poder aspirar o pó da madeira, não tinha. Não tinha. Veja a nossa falha teológica. Isso para mim é uma falha teológica grave. Se nós considerássemos a vida de Jesus realmente a palavra dele, haveria vamos dizer assim, um congestionamento de cristãos querendo ser carpinteiro.
haveria estudos sobre como era ser carpinteiro há 2000 anos. Árduos trabalhadores. Abraão conduziu o rebanho no Negueve. Moisés. Pode pegar todos os heróis da Bíblia. Todos eram árduos trabalhadores. Atentos às circunstâncias do seu tempo. As estações, como eu falo, estações mesmo. Tem o tempo de plantar, o tempo de colher. Eles cuidavam, eles eram diligentes. Esse processo foi perdido, porque hoje não se vê espiritualidade nessas ações, que a Bíblia vê muita, né? Não é que seja só o trabalhar, é o equilíbrio, né? É um equilíbrio. Nós precisamos andar equilibrados. Na mesma medida que proclamar, agir conforme as proclamações. Ser responsáveis. Uma vez eu falei num culto, eu achei engraçado, porque foi uma revelação, viu? Se o profético fosse levado a sério, era para ser esculpido em granito. Porque fica muito fácil falar e falar. Esculpe em granito. Porque se é profético mesmo, eu tenho que me comprometer com o que eu estou falando. E nós vemos que isso não está assim tão bem, né? Aí eu lembro que eu estava do lado dessa igreja que eu falei isso, aí veja só que coisa, né? Aí o pastor, não, aqui do lado tem uma marmoraria. Do lado da igreja tinha uma marmoraria. Eu falei, pois é, eu acho que nós devemos ser os maiores consumidores de pedras de granito. Toda vez que fôssemos profetizar, esculpir, porque o profético deve ser algo sério. No sentido de nós termos, assim, que a simplicidade, ela precisa ser restaurada na sua profunda espiritualidade. Especificamente no quadro dos pais, né? Então, eu ensino meus filhos, eu falo sobre a Bíblia, a gente assim, ora a qualquer tempo. Às vezes eu estou no carro, filho, ore por nós. Filha, ore por nós. Às vezes eu estou aqui, dá aquela situação, vamos ler a Bíblia, vamos ler um versículo. Não tem o nosso horário de ler, né? Eu levo meus meninos na escola, então na ida, praticamente 30, 40 minutos, lendo a Bíblia. Lendo a história bíblica, todo mundo participa. Muita coisa eu ainda não sei também, eu tenho que voltar, não, vou estudar isso, tá? Mas esse processo de estar junto, dando voz aos filhos, talvez isso seja muito importante a gente dizer aqui. Os pais têm que dar voz aos filhos, as mães e pais, né? Dar voz, ouça, deixa eles falarem. Ainda que falem uma coisa errada, deixa expor tudo. Faz perguntas para ele melhorar a exposição. Porque esse protagonismo da criança que fala em casa, ela não vai ter tanta vontade de falar fora. Ou, em casa eu já falo, né? Então, dar a oportunidade para os filhos de 3 anos, de 2 aninhos, de 1 ano, deixa eu falar, deixa expor as suas ideias, o que ele acha sobre aquilo. Porque o pai e a mãe, às vezes, têm uma capacidade maior, né? Um conhecimento maior, e a gente não pode suprimir dos pequeninos as suas capacidades e suas vocações. Porque nós não necessariamente somos aquilo que eles vão se tornar. Eles podem ter um outro caminho, né? Eu posso ser um procurador, meu filho não fazer direito, tudo certo. E eu preciso que ele desenvolva as habilidades. Aí você fala melhor do que eu, né? Eu falo sobre isso. Né? Que eu sou bem assim, espontâneo nisso, né? E talvez tenha aprendido muito com a minha esposa, a Ellen, porque ela é pedagoga. Tem a veia, né? A veia. Foi. Foi nessa medida aí. Eu dou um exemplo aqui, gente, que vocês vão ficar só chocados, né? Eu lembro que a gente comprou um sofá. Eu sou um servidor público, hein? Eu vivo bem, mas um sofá, né? 7, 8 mil, sei lá quanto era, né? Tá. 11 mil. Não tá fácil, não.
é muito dinheiro, mas aquele sofá grandão, era um só para a sala, né? E eu lembro que, assim, na primeira semana que a gente comprou, a minha filha Maria Clara devia ter 5 aninhos, e ela começou a pular igual pula-pula. E eu pensei assim, eu acho que eu nem cheguei a falar, mas a minha esposa Ellen percebeu e falou assim, Guilherme, deixa pular. É melhor ela pular em casa. Tá barato. Depois dessa visão que eu tive, que a Ellen me trouxe, eu achei ela pular no sofá o máximo. O sofá durou uns 5 anos, viu? Ele foi valente, esse sofá. Mas Resistiu, perceba, né? existiu. Mas você entendeu que a lógica não é o sofá, é o Aham. afetivo. Então ela amava aquilo. Quanto vale isso? Percebem, gente? Não tem. Quanto vale o afeto da sua filha, do seu filho? Querer ficar em casa, querer estar naquele lugar. O meu outro filho, Pedro, né? Ele também pegava as panelas, fazendo de bateria. Eu sei que é duro para as donas de casa que estão me ouvindo aqui, entendeu? A Mas próxima assim, live avisa para dona Ellen aí que eu quero fazer com ela, hein? sim, vamos combinar. Vamos combinar Agora, essa as live, panelas viu, amassaram. Desculpa. Na Não ouvi próxima isso. live eu quero combinar com você. As panelas amassaram todas. As panelas, assim, não muito, não muito. O fundo, sabe? Mas Aham, nada que prejudicasse, assim. Então, aham. isso tudo foi um processo, né? Estou falando porque, não tô, como eu estou dizendo, né? São coisas que eu vejo fruto a partir deles mesmos, né? Então, outro dia o Pedro falou assim, o Pedro tem 8 anos, né? Ele virou para Maria, estava comigo, ele falou comigo, pai, você não me ouve. Aí a Maria Clara tinha 13, né? Ela virou para o Pedro, como assim, Pedro? Se tem uma coisa que o papai deixa a gente fazer aqui é falar, e ele ouve a gente. E aí ela falou assim, e olha, é porque o papai é humilde, porque se ele fosse uma pessoa normal, não ouviria tanto. Falou assim, Que lindo, né? eu fiquei quieto, né? Aí o Pedro, é mesmo, é porque ele é de rompante, né? Ele é aquela explosão assim, né? Então, esse processo da paternidade, ele é um processo de construção, né? É um processo que todo mundo deve estar atento, né? Mas ele é o que dói às vezes também. O lado de doer é o lado quando você abdica de uma pretensão até justa aos seus olhos. Por exemplo, você não vai corrigir seu filho porque não é o momento. Isso é o mais duro para mim. Que é aquele momento que eu percebo que eu tinha que falar, mas não vai ser o momento. Então eu fico quieto. E dói isso, fazer isso. Porque eu sei que naquele momento, o homem quer falar, mas não é o pai, é o homem. É o homem que quer falar. O pai entra e diz, não, não fala agora. Espera, quando estiver sozinho, passou esse momento, aí você fala. Então esse talvez seja o maior desafio, assim, olhando para mim, porque é muito rápido as coisas, né? Às vezes você está ali em um grupo de amigos com seus filhos. Por exemplo, uma vez eu chamei a atenção da Maria Clara ou do Pedro. E tinha um grupo de amigos. E quando eu chamo a atenção, talvez eu exagere, né? E na hora eu percebi, não foi legal. E aí, no final, eu chamei todo mundo. E eu falei assim, ó, quero pedir perdão, minha filha, na frente de vocês. Porque eu gritei com ela. Talvez se eu tivesse sozinho com ela, poderia ter gritado. Ela ia aceitar. Mas como vocês estavam juntos, isso não é correto. Porque é a questão de você chamar atenção severamente em público. Não pode. Expôs ela, né? Expôs ela. Foi mais exposição do que correção, né? E talvez aqui, assim, talvez se fosse um conselho assim para os pais, veja, eu errei, hein? Eu errei. Mas esse conselho, talvez seja um conselho assim, se eu pudesse, o único conselho que você pode dar para os pais. Vamos dizer assim, né? Cuidar, é claro, né? Mas seria,
não, eu digo até jamais, corrijam seu filho severamente em público. Se tiver que dar uma correção severa, faça isso em particular. Inclusive dos irmãos. Se tiver irmãos, não faça na frente dos irmãos. Primos, jamais. Inclusive no âmbito familiar. Correções severas em particular. Muito importante. E aí, quando eu digo, eu não estou dizendo para não corrigir. Eu não estou dizendo para não corrigir severamente. O que eu estou dizendo é, se tiver que corrigir severamente, jamais em público. Isso aqui, talvez seja uma das violações da integridade psicológica mais frequentes das crianças e adolescentes. Imagina, Guilherme, tá errado na frente de todo mundo? Chamando a atenção do Guilherme? Não pode, aquilo ali além dele estar sendo corrigido, que ele já está sentindo a correção, agora ele é humilhado também. E a humilhação, gente, isso é sério. A humilhação, talvez, em muitos contextos, é a forma mais grave de violação. Eu já tive adolescentes, eu fui promotor de justiça, eu já tive adolescente homicida, estuprador, perigosos. Meninos de 17 anos, perdidos, tá? Já foram torturados, já levaram tiro da polícia. Mas eu me reunia com eles porque eles estavam dando um problema na unidade de internação e eu era um promotor muito jovem e assim, animado, né? E meio com parafuso a menos. Então, quando um menino desses, que já era um desajustado, né? Quando eles davam um problema na prisão deles, me chamavam, porque eu tinha um jeito para falar com aqueles meninos. E o meu jeito era me reunir com eles sozinhos. Os policiais me alertavam, doutor, o senhor vai querer se reunir sozinho? Sim, pode deixar. Eu era grande, mas eles também, né? E a gente sentava frente a frente. E eu falava assim, Marcelo, você não está aqui. Marcelo é um deles, tá? Marcelo, você não está aqui porque fizeram injustiça com você. Você está aqui porque você fez isso, você fez isso, você fez isso. Você não entende que eu estou aqui em defesa das vítimas que você fez? Você compreende isso? Você queria que fizessem isso com a sua irmã, com a sua mãe? Eu dava uma dura na moral com ele, tá? Talvez fosse um pouco menos do que eu estou falando aqui. Ele se acalmava me ouvindo, mas ele também falava. Essa terapia que eu dava para eles. Falar com o promotor de justiça face a face. Podia bater em mim, ele podia me agredir, mas eu tinha um amor por eles. E nem vou falar o que eles fizeram, que eles vão ficar com raiva de mim. De falar, de ter amor por uma pessoa que fez tanta coisa ruim com mulheres, especialmente com pessoas. Mas eu me lembro que era muito frequente. Portanto, eu estou falando de adolescentes com 17 anos que já tinham 3, 4, 6 homicídios, tá? Tá bom, gente? É o fim da linha, né? Mas nesse momento em que eu estava com ele ali, muitos deles se lembravam da infância. Mas eles não se lembravam de uma surra que a mãe deu. Eles não se lembravam, assim, de uma ocorrência física sofrida. Podiam até falar também. Mas me chamava muita atenção eles se lembrarem de humilhações sofridas. E o Marcelo, especificamente, 6 homicídios, dezenas de estupros. Ele morreu com 19 anos. Foi mais de 30 tiros, né? Quando ele foi liberado. Mas o Marcelo, eu me lembro dele falando assim, mas eu não roubei aquela carteira. Que carteira, Marcelo? Aí ele lembrou, não, quando eu tinha 9 anos, não sei se foi a mãe, foi um tio, acusou dele ter furtado uma carteira. Ele não tinha furtado. E ele foi humilhado por uma coisa que ele não fez. Eu lembro de uma saída de uma igreja no interior de Goiás, onde eu dei esses conselhos para as mães, para os pais.
E uma mãe veio me contar que não fala com o filho há 17 anos. O filho tem 34. Eu falei, nossa, mas seu filho não fala com você desde a adolescência? É, porque deu um tapa na cara dele, na frente de todo mundo. Houve um bloqueio tão grande daquela situação, imagina. Então, o tapa na cara simboliza não uma agressão física, é uma humilhação mesmo, né? E esse processo de corrigir severamente em público, para muitas crianças e adolescentes, é uma violação profunda da sua autoestima, da sua imagem pública, e os pais não estão atentos a isso. Eu queria trazer aqui essa instrução bem concreta, que para muitos pode ser óbvia, para outros não, porque muitas coisas acontecem no momento, até na igreja. Até na igreja. O menino faz uma coisa, você pode ir lá, pegá-lo e levá-lo para um lugar e não, você grita na frente de todo mundo. E aquele menino ali, naquele momento, ele não tem nem o que fazer. Menino de 2, de 4 anos. Então, veja a importância de nós termos essa reflexão cotidiana de um cuidado que se manifesta, às vezes, da gente não se manifestar como homem e deixar o pai cuidar do homem para que eu não faça aquilo que não vai ser bom para aquela criança, porque eu vou esperar o momento certo para agir de forma tal que não cause um dano ao filho, e eu vou sacrificar o homem, né, que achava que tinha que corrigir na hora daquela forma veemente. É uma imaturidade, né, do pai, né, do próprio pai de gerir. Eu fico assim impressionada que tudo é conhecimento, né? Para você se mover é conhecimento. O senhor começou falando sobre o conhecimento da história, né, da história social. Eu entender o que está acontecendo agora à luz de um movimento que foi plantado há 100 anos atrás, né, de que foi discutido há 100 anos atrás e que está impactando. Então, se eu vou me mover contra esse movimento que age contra a família, eu preciso discernir o que é isso para eu pensar qual a estratégia de guerra eu vou usar. Mas também aqui como pai, na ponta, né, aqui no início de tudo, se eu não entendo isso, eu ajo dessa maneira intempestivamente e eu vou fazendo o que o inimigo quer, né? Então, eu preciso conhecer tanto a estrutura do desenvolvimento de uma criança para saber o que eu faço, o que eu não faço, quanto a história, para me mover como corpo, como igreja, como família, como escola. Então, o conhecimento realmente é algo muito sério. E, assim, o que eu vejo hoje? A gente sofre muito de falta de planejamento estratégico, sabe? Não sei se o senhor concorda comigo nesse sentido. Para tudo, a gente só se move. Então, eu gostei muito daquele exemplo. A gente só faz uma carta de repúdio, a gente continua propagando o que está sendo falado. Aconteceu uma coisa assim, todo mundo divulga aquilo, né? Mas, de fato, efetivamente, qual é a ação estratégica que vai mudar o coração do filho, que vai mudar a realidade social que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu acho que é um alerta, gente, é uma live para a gente ouvir algumas vezes, né? Eu convido você aí ali no Instagram do Dr. Guilherme, tem muito conteúdo, ele tem cursos, ele tem treinamento, você consegue levar ele na sua cidade, né? Ele treina, a maior paixão dele é treinar exército, ele é Josué, né? Então ele vai treinando exército. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, até importante aqui para a gente entender. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que o Senhor dá 5 esferas de influência. Uhum. A primeira esfera é o indivíduo. Vamos pensar em cada um de nós. Nós precisamos ter um entendimento, que você falou, doutora Flávia, de compreender, ter estratégia do ataque à Malequita, conhecer as armas. O indivíduo, nós, cada um de nós aqui, precisa estar preparado.
tem um preparo individual. Mas além do indivíduo, a Bíblia fala de outra esfera de influência, a família. Aqui eu estou falando pai, mãe e filhos. A segunda esfera de influência bíblica, agora é o pai, a mãe e os filhos, ou seja, a influência recíproca. Não é só pai e mãe que influenciam filhos, não. Filhos influenciam os pais e muito. Essa influência familiar é a esfera que ainda mantemos um grau de conhecimento e ação. Só que a Bíblia fala de uma outra esfera de influência, o clã. Esquecemos do clã. Tão presente no livro de Josué, o clã é presente também em toda a Bíblia, né? O que é o clã? É a família estendida. Adicione primos, tios, cunhados, é o clã. O clã é essa família. A primeira família é pai, mãe, filhos. É isso. O clã é a família acrescentada dos primos, dos sobrinhos, dos tios. Esse clã precisa ser restaurado. Porque, olha, cada um de nós aqui é tio, é tia. Não é isso? Olha a influência do tio sobre os sobrinhos. Nós temos negligenciado essa influência. Influência de conselhos construtivos, influência de conselhos de alerta, influenciando os pais dos sobrinhos, cunhados. Então, olha o clã. A Bíblia ainda fala das tribos. Tribo é cidade. Na minha interpretação livre, a influência dos cristãos na cidade, onde ele vive. Nós estamos ligados nas redes, mas ainda vivemos numa cidade. Vamos na padaria, no supermercado. Essa influência na cidade precisa ser restaurada. É nisso que eu me dedico. Levar cidades, cristãos, a terem consciência de restaurar o indivíduo, a família, o clã e a sua cidade. Que eu qualifico como a tribo, né? Se você lembrar de Canaã, a ocupação de Canaã, as tribos ficavam em regiões onde formavam vilarejos, cidades até. Então, essa influência na cidade, nós temos muito a conquistar. Porque aí eu digo, a teologia, ela limitou a influência, se você for falar com profetas, enfim, com líderes cristãos em geral. É tudo indivíduo, no máximo a família. Não se fala do clã, não se fala da cidade, da tribo, e não se fala da quinta esfera, que é a nação. A nação. Essa influência na nação, ela provém dessa influência na família, no clã e na cidade. Então, a influência na nação, ela é esse contexto amplo em que nós, eu digo, não espere socorro de Brasília. Falando com as cidades aqui representadas. Brasília tem que ouvir da sua cidade. E as igrejas, os cristãos, não estão exercendo toda a influência que poderiam ter nos governos da sua cidade. E nem sempre é governo, não. A igreja não é uma secretaria da prefeitura. A igreja tem autonomia para fazer muitas coisas com base nas leis, respeitando as leis sempre, e que vão surpreender o Brasil. Eu creio nessa ação da igreja, das lideranças cristãs, das famílias cristãs, que vão além desse contexto em que nos autolimitamos. Ninguém obrigou a igreja a ficar restrita a esses âmbitos. Ninguém. A igreja se autoconfinou. Agora nós queremos sair com as eleições. Perfeito. Eleger deputados, eleger senadores, presidente. Mas isso não esgota a nossa influência. Há muita coisa a ser feita que não é feita. E os nossos inimigos, viu? Os adversários de Cristo, eles são uma minoria que se debruçaram sobre isso e descobriram, por exemplo, que existe um governo vitalício no Brasil. Como assim governo vitalício? Sim, um governo que não tem tempo para acabar.
Sabia que nós podemos ocupar cargos de governo e ficar nesse cargo por 30 anos? Os cristãos esqueceram das funções governamentais não eletivas. Quais são elas? Eu vou dar 3 aqui. Governantes, que são equivalentes a um prefeito, mais que um vereador, mais que um deputado muitas vezes. Eu estou me referindo a juízes, promotores de justiça e delegados de polícia. Essas 3 funções governam como um prefeito, como um governador. Então é urgente que os líderes cristãos entendam que nós precisamos ocupar essas funções de governo vitalícias. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu tenho 30 anos de Ministério Público. Imagina. Você já imaginou promotores, juízes, delegados cristãos? Eles são um anteparo contra esses radicais perversos. O que está acontecendo? Nada disso. Esse é o alerta que eu dou no meu novo livro, Os Cristãos e o Governo. Esse livro traz essas estratégias práticas para os líderes cristãos, mas também as famílias, entenderem que há um governo vitalício que nós não estamos ocupando. E o pior, os cristãos que estão nesses governos, que eu digo promotores, juízes, delegados de polícia, os cristãos são mais antigos, estão se aposentando. Quem está entrando? Os radicais. Pessoas que não têm a lei e a Constituição como parâmetro superior. Eles têm as suas ideologias. Acima. E nós vamos ser governados por eles, porque nós elegemos um presidente, um governador, 4 anos. Eles vão ficar lá 30. É urgente a igreja acordar para isso. Os cristãos, as lideranças. E o que eu proponho aqui não é uma coisa assim, é claro, demora 10, 15 anos. Porque hoje você tem uma massa de cristãos universitários, especificamente todos esses 3 cargos, juízes, promotores ou delegados, são privativos de formandos em direito. Nós temos um exército gigantesco de cristãos que se formam em direito e não são alinhados para esse propósito espiritual. Espiritual, porque são Josués. Lembro que o apóstolo Paulo nos compara a membros de um corpo. Nós não somos só a boca que proclama, não. Nós somos a mão que cuida. Imagina se a mão quisesse proclamar. É o que acontece em alguma medida. A mão se acha menor porque cuida e não proclama. Então nós temos que realinhar os membros do corpo para que nós possamos, cada um no seu papel. Nem todo mundo é profeta, não. Nem todo mundo é pastor. Pelo contrário, esses serviços de cuidado espiritual são os serviços importantíssimos, fundamentais. Só que o que aconteceria se Moisés, em Êxodo 17, chamasse Josué para subir o monte para orar? Que é o que está acontecendo. Êxodo 17 não brinca com a coisa, não. A Bíblia é categórica. Moisés envia Josué para o campo de batalha. É como se estivesse falando para a nossa geração: pastores, envie os seus universitários do direito para ser juiz, para ser promotor, porque é lá o campo de batalha dos amalequitas. Envie os seus médicos para os hospitais. Faça os seus ministros que têm vocação para medicina, etc., para que eles exerçam esse chamado espiritual. Então, esse processo precisa ser restaurado. Porque aí vem a notícia triste, né? Assim, triste quer dizer uma reflexão. Eu vou dar um exemplo desse juiz de uma cidade do interior do Brasil, uma cidade de 100 mil habitantes. Um homem de Deus, cristão, participa da igreja, é diácono, era diácono, e era o juiz da cidade. Imagina, o juiz, vara única, todas as causas da justiça vinham para a mão dele. Era espiritual ser juiz?
Essa é a pergunta para a geração. É espiritual ser juiz? Estava tudo nas mãos dele, né? Só que não. As teologias matam juízes, matam procuradores, matam médicos. O que ele achava? Olha a mente dele. Não vejo a hora de ir para a igreja servir a Deus. Ele não via espiritualidade no trabalho de juiz. Olha o que eu estou dizendo. Essa é a nossa realidade, tá? Essa é a nossa realidade. E nós vamos vencer isso. Porque, de volta, quando eu digo, né, vocês entenderam, eu espero que tenham entendido a minha metáfora. Teologias matam juízes, né? Teologias matam médicos. Eu não estou falando da morte física. Eu estou falando de pessoas em cargos de expressão na sociedade que, por razões teológicas, não veem relevância na sua função. É a mão que cuida, que se sente inútil, porque não está pregando. Voltando de novo, tem que explicar, né? Porque a metáfora, às vezes o pessoal não entende. Os membros do corpo, quando o apóstolo fala, Paulo fala, ele está dizendo que uns são boca, outros são mão, pés, pernas. Então, cada membro coopera para o outro. Então, não é todo mundo para pregar, não. Não é todo mundo para profetizar, não. E aqueles que cuidam são tão espirituais quanto aqueles que pregam. Isso é forte, né? Doutor Guilherme, deixa eu dar um exemplo aqui de casa, né? Meu esposo, ele é cirurgião pediátrico. E a especialidade de trabalho dele é do bebê neonatal. Então, ele faz de tudo, mas assim, a grande prática dele é o bebezinho que nasce com alguma deformação, alguma coisa, algum adoecimento. E ele precisa manter aquela vida. E aí, muitos anos, a gente é casado há 23 anos, né? A igreja, né, no geral, olhava para isso como... Ele não está cantando no louvor, ele não está pregando no púlpito, né? Ele não está... Então, isso não é... Exatamente, isso não é espiritual. Aí, outro estava aqui com ele, e claro, ele contribui com, né? Tá com a gente, tá na igreja e tal, mas ele não é o pastor, ele é o médico, ele é o cirurgião. Aí ontem ele me mostrando as imagens de uma cirurgia, de um quadro de, acho que é onfalocele, o nome da doença, que a criança nasce saudável, mas com os intestino tudo para fora. Uma bolsa para fora. E ele me mostrando os processos cirúrgicos, né, do que ele vai fazendo ao longo de dias para devolver os órgãos para dentro do abdômen. Uma bolsa assim enorme para fora, com tudo ali dentro. E aí eu falando, amor, que coisa, né? Assim, eu já tô com ele há 23 anos de casada, mais 27 porque 4 de namoro. Então, assim, eu falando, meu Deus, o quanto isso é exatamente espiritual, porque ele tá ali cuidando daquela família, acompanhando aquela família, fazendo essa criança viver. E a gente, ao longo dos anos, já tem várias histórias, meninos que hoje estão dentro do hospital e que falam, doutor, eu tô aqui porque a sua vida na minha vida me deu um desejo de cuidar de pessoas como médico, né? Então, isso é muito grave, porque quantos morreram na sua identidade porque não foram reconhecidos naquilo que o Senhor instrumentalizou eles para fazer. Isso é muito sério. Quando eu digo, olha que coisa linda, hein? Coisa linda. E quando eu digo que mata juízes, mata médicos, a teologia mata juízes, a teologia mata médicos, é porque não matava. Se você for Romanos 1:20, Romanos 1:20 é o versículo bíblico que levou ao surgimento da ciência moderna. Olha o que eu estou dizendo. É sério. Há 500 anos era outro pensamento. Por isso que eu digo que é teologia. A Bíblia diz que o poder infinito de Deus, sua glória, podem ser vistas nas coisas criadas. E os cientistas, se você olhar, os cientistas, Francis Bacon, todos, o Francis Bacon é o primeiro tratado de ciência moderna, Novum Organum. Ele foi impactado por... Ele era cristão.
E ele, porque o protestantismo trouxe, as pessoas começaram a ler a Bíblia, porque não liam. Não tinham acesso. Até não tinham, e era até proibido. E a Bíblia não era traduzida, era em latim, as pessoas não falavam mais o latim. Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Aliás, o idioma alemão nasce com a Bíblia de Lutero. Olha a importância, né? Mas ao ler a Bíblia, as pessoas começam a entender verdades. E nós vamos voltar a ler a Bíblia. Porque nós passamos a ser agora mentoreados por quem leu a Bíblia e começa a falar. Ok, eu respeito. Mas a Bíblia é a fonte. E não os ensinamentos humanos das melhores das intenções. Nós precisamos ter a Bíblia como referencial. E é categórica a Bíblia. Se você não dá margem. Quando reconhece a espiritualidade de cuidar das pessoas. O Tiago inteiro é isso. Mateus 25 inteirinho. Só que, para a nossa teologia prevalecente hoje, não. Cuidar das pessoas é um apêndice das proclamações solenes, que são bíblicas, que precisam ser feitas. Nós não podemos também agora ir para o oposto de querer só ação, o ativismo. Não, não é isso. Mas haver um equilíbrio. Porque hoje, se a igreja praticasse 30% do que ela fala, o Brasil era outro. Então, nós precisamos ter essa visão clara de que eu volto ao Jesus do Azorrague mais para dizer, não precisa, não é que tenha que ter essa atuação viril e, vamos dizer assim, agressiva, né? Mas vigorosa. O Azorrague de Jesus para a nossa geração pode ser você apresentar os argumentos para uma situação abusiva no outdoor ou por um material didático impróprio. É você fazer cumprir a lei. O Azorrague é isso. É a lei. Qual que é o nossas pedras de Davi hoje? São as leis. Agora, precisa ter uma atitude. A atitude é a mesma de Jesus. A atitude é a mesma de Davi. Vigorosa. Eu vim aqui porque é errado fazer isso com as crianças. Eu vim aqui porque a lei não permite que se faça isso com os alunos. Eu vim aqui porque a lei. As pedras de Davi, o Azorrague de Jesus para a nossa geração são as leis. E as leis, elas são pedras mesmo, porque quando alguém pratica uma violação às leis vão impedir que isso aconteça ou vão punir, porque essa punição é pedagógica e outros não praticarão de novo. Nem o autor, nem quem estiver pensando em fazer o mal. Então, talvez o grande desafio é essa atmosfera psicológica de Jesus do Azorrague, de Davi, de Débora, de Josué, que naqueles momentos a atitude tem que ser outra. E essa atitude psicológica também. E nós precisamos treinar isso. Precisamos voltar a falar da espiritualidade de dar de comer a quem tem fome, a espiritualidade de dar de beber a quem tem sede. Eu não sei vocês, mas quem pede comida para mim, eu nunca deixo de dar comida. Nunca deixo de dar comida. Então, a comida é uma coisa assim que a pessoa pediu comida, eu dou um pedaço de pão, eu dou um queijo. Não tem jeito. Isso é uma coisa assim que eu não deixo passar. Em qualquer tempo, não é? Tem pessoas que têm até o hábito, que eu acho muito legal, de andar com alimento no carro, né? Porque às vezes você está no sinal e se você tem ali um biscoito, uma banana, uma fruta, você já anda propositalmente para você não pegar o alimento. Eu sou um desses. Sabe o que eu faço, gente? Pode ser bobo, mas o que acontece? Às vezes eu vejo um menino vendendo amendoim, é R$2, né? Aí eu compro. Aí depois eu dou para quem está com fome. Então, eu dei R$2 para o menino que vendeu amendoim e depois eu dou para o guardador de carro, por exemplo. Ou para alguém. Então, eu faço girar a roda, entende? Eu vejo assim, doutor, que a gente precisa, e essa é uma visão assim que Deus tem dado em Guardiões, né, no livro, de treinar essa nova geração. O senhor falou de 15 anos, né, para preparar esse menino para poder
já entrar. E o que eu vejo? Trabalhando como psicóloga, eu sempre trabalhei muito com o tema da vocação. E os pais só vão falar sobre essa ação na sociedade, essa intervenção em nome do reino, em nome do rei, quando o menino chega nos 15 anos. E, na verdade, ele precisa ser formado desde cedo, discernindo que ele existe para um propósito que ultrapassa o seu próprio umbigo, né, a sua própria família, mas é algo que tem a ver com essa nação, com esse clã, com essa tribo, que vai impactar, né, onde ele estiver. E desde pequeno, você ir trabalhando ele para isso. Então, entender que a ação dele ali na escola já é uma ação espiritual. Né? Quando ele age diante de um bullying, né, não, se posicionando, não estando junto, mas defendendo aquele que está sofrendo, né, sendo justo, enfim. E aí trabalhar isso, porque quando chegar nos 15 anos de idade cronológica, é muito mais fácil, inclusive, ele olhar para as estruturas dele, perceber habilidades, talentos, áreas de interesse e fazer uma escolha profissional ou vocacional que vá colocá-lo nessa posição. Então, a gente tem trabalhado muito essa visão, a ideia de multiplicar o que esse modelo, né, dos guardiões, é trabalhar também essa questão vocacional de envio, e desde pequeno. Né? Não só quando chegar lá nos 15, 17, 16 anos que ele vai fazer uma escolha de sustentabilidade, mas uma escolha de intervenção social, entendendo que o tempo inteiro a gente está sendo, né, esse ser que foi enviado à Terra para cumprir algo em nome de Jesus como corpo, né? Amém, amém. Eu tenho... voltamos à Bíblia, né? Porque a compreensão judaica é muito clara de que... porque os salmos são categóricos, mas o próprio comportamento dos heróis da Bíblia, vamos pegar qualquer um deles, Moisés, Daniel, Davi. Uma característica chocante da Bíblia, para quem não conhece, é que ela não pega leve com seus heróis, não, com as pessoas de expressão. Os pecados, as falhas, os crimes são todos expostos. O que contraria muitos que pensam assim, na Bíblia só tem pessoas perfeitas. É o contrário, até. Só Jesus cumpriu a perfeição. Mas aqueles ícones, né, do judaísmo são todos com a mão suja, né? Aliás, conheço muçulmanos que se converteram ao cristianismo porque foram chamados à atenção pelo fato de que um só homem no Alcorão não sujou as mãos. Jesus. Jesus está no Alcorão, vocês sabem, né? E muçulmanos, eu conheço um, né, que se converteu a partir dessa percepção. Todos os de Abraão em diante, né? Abel, né? Caim começa, não é? Mas Jesus tinha as mãos, tornando isso claro. Então, esse processo humano é preciso a gente enfrentar, voltando à paternidade, as angústias, os excessos dos pais. Porque a natureza do homem é a natureza da lei, a natureza da ordem, é aquele que protege, é aquele que se expõe a risco pela família. Né? Se você tiver uma situação de risco, é o homem que se vai à frente. Dificilmente você vai ver uma mulher que instintivamente vai à frente. Claro, a mãe, numa situação, mas se tem o pai junto, o pai se levanta rápido, né? Então, esse contexto está muito ligado aos hormônios, né? Aos hormônios. O ser biológico, é por isso que o Romanos 1,20, quando o Romanos 1,20 fala que o poder infinito, a glória de Deus, se revela ou pode ser conhecido por meio das coisas criadas, ele está dizendo que ao formar o corpo humano, Deus revelou seus pensamentos. Quando eu estudo medicina, eu estou estudando os pensamentos de Deus. É literal. Doutor, vai falando aí que eu vou só colocar um plugzinho aqui que a bateria está acabando para a gente não perder. Pode falar. Tá bem. Então, quando a gente fala nesse processo de Romanos 1,20, é dizer, quando eu estudo química foi criada por Deus, os elementos químicos foram criados por Deus. As estrelas, compreende? É importante a gente olhar isso. Trazendo, portanto, para o fato de que os hormônios e a biologia contam muito.
Então, os homens entenderem a integridade biológica, e as mulheres também, é fundamental para entender sua espiritualidade. Porque nós somos regidos por hormônios, pela nossa forma de pensar, fomos criados, às vezes, em ambientes com características peculiares, que geram em nós hoje uma forma de ver o mundo. As experiências boas e más que tivemos também têm repercussão na nossa forma de entender as coisas. Então, portanto, são muitas influências sociais, biológicas, que devem ser conhecidas. Às vezes, o desconhecimento dessa condição impede que haja uma ação apropriada. Estou me referindo aqui aos pais, porque a reação a determinadas provocações ou circunstâncias é uma característica muito do homem, né? E isso deve ser trabalhado para que a gente não seja reativo demais. Talvez uma característica paterna, né? Então, deixar os filhos falarem até o fim, procurar que eles ouvi-los, né? Porque vocês já viram essa coisa. Não, pode falar, mas você já vai ser punido. Então, ele não vai ser ouvido. Né? Então, já viu essa coisa? Na escola ou em família ocorre muito, né? A mãe, o pai já condenou. Então, não adianta ouvir nesse ambiente, né? Você tem que ouvir a criança a partir das razões dela. Ela pode até mentir, ela tem um direito, né? Vamos dizer assim, né? De tentar se defender ali. Mas você tem que tentar ouvi-la como pai, né? Como mãe. Ouvir quando a pessoa fala, é extraordinário o poder da cura. Inclusive nas questões de abuso, viu? Quando eu vejo vários casos, imagino que você viu mais do que eu, mas muitas crianças que, quando expressam o que sofreram, elas, de certa forma, são curadas, ainda que em parte. Então, esse protagonismo do falar, eu acho que é muito importante para os pais terem em alta relevância. Deixar, permitir que os filhos falem e ouvir os filhos. Doutor, eu vou pedir para você dar um último conselho, orientação, admoestação, né? Fazer o seu fechamento. A gente fez uma live de quase 2 horas. Olha só que coisa ótima. A gente ficava aqui falando, ouvindo. Eu sei, tá todo mundo dizendo que ficaria. Mas eu sei que o senhor tem sua agenda também. Mas eu queria lhe pedir, assim, suas considerações finais, já agradecendo muito, né, por essa entrega. Como falei no início, a nossa oração e ação é para multiplicação disso que tem sido entregue, né? Nós vamos aí unir nossas forças nesse movimento de corpo para expandir, né, tudo isso que tem sido conferido ao senhor aí de conhecimento, de treinamento, porque realmente é algo que a gente precisa. Viu? Nosso muito obrigado. Eu sei que todo mundo, gente, pode escrever aí. Obrigado, doutor. Isso aí, gente. Vamos agradecer, tá? Pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Sempre honrado, né? Obrigado. Eu gosto da ideia de que eu estava num evento em São Paulo há 3 anos, né? A gente fica sempre assim, eu sempre que vou dar uma palestra, eu peço a Deus palavras brandas, né? Palavras brandas, porque né, a Bíblia é categórica, né? Palavras brandas aplacam o furor, né? Aplacam a ira, né? Só que existem momentos e momentos. Tem momentos que a palavra branda não vai ser apropriada. Não é que é interessante isso, porque tudo é um contexto. Tudo é um contexto. Tem a hora de bater a mão na mesa, tem a hora de falar alto, né? Jamais humilhar. Aí é esse processo, né? Mas tem um momento de você falar alto, sim. E tem um momento de você falar de forma branda e tem um momento de silêncio, né? Silêncio, não é para falar. Então, o momento como devemos agir é o X da questão. Mas nesse dia lá em São Paulo, eu me recordo que outra revelação do momento, né? O pessoal às vezes pode pensar, não, eu escrevi, depois falei. Eu sou bem instintivo mesmo, né?
creio que o Espírito de Deus age em nós, né? E eu disse algo, e depois eu falei, é muito frequente eu fazer, olha, anota, você anotou? Você anotou? E a frase que eu queria trazer para vocês, que é de restauração desse equilíbrio entre a oração, entre o estudo da palavra, entre a intercessão, o jejum, essas armas espirituais, né? Poderosas em Cristo Jesus, né? Mas as ações de cuidado são também espirituais, tanto quanto. Então, a expressão que contempla esse equilíbrio é a seguinte, e essa é que eu queria deixar para vocês refletirem aqui. Cuidar dos filhos é tão espiritual quanto orar por eles. Esse cuidar aqui pode se dividir em várias instruções. Orientar os filhos é tão espiritual quanto orar por eles. Proteger os filhos do abuso é tão espiritual quanto orar por eles. Eu estou agora dando instruções, porque cuidar dos filhos é um grande princípio que não diz exatamente o que fazer. E nós precisamos traduzir os princípios em instruções práticas. Eu costumo dizer que o conhecimento nasceu para se transformar em algo. Uau! Não precisa ser um prédio. Pode ser um prédio. Quando você vê um prédio, pense, Isaac Newton pensou nisso. O Isaac Newton formulou o pensamento, e outros cristãos principalmente, que formularam os cálculos matemáticos. Primeiro teve um conhecimento que se transformou em prédios, aviões, celulares. Mas o conhecimento também pode se transformar em proteção. O olhar atento da mãe, treinada, ela se torna vigilante, evita que o mal venha até sua casa. Olha outra coisa, não é mais um prédio, mas é uma ação de proteção. O conhecimento pode se transformar em justiça. À medida que você conhece os seus sentimentos, que você reflete sobre suas atitudes, que você passa a agir de uma forma diferente, o conhecimento se transformou em um comportamento diferente naquela situação de crise. É um resultado, é algo concreto também. Então, o desafio para nós é ter essa visão bíblica, judaico-cristã, de que a fé sem obras é morta. Esse é o desafio. As obras da fé são esses comportamentos, prédios, aviões, obras da fé. Porque a fé é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, ele não pode ser uma árvore verde, maravilhosa, sem frutos. Onde estão os frutos? E os frutos são isso. Do ponto de vista dos pais, da família, das mães, é exatamente a atenção para com os filhos, a diligência, sabe, é cansativo? É, mas é isso que eu tenho que fazer. Eu vou pela fé cuidar dos meninos. Amém. Eu vou pela fé olhar se o dever está feito. Então, quando eu vejo assim, quando eu vou, o meu filho, eu já dei autonomia para ele, não conta não. Eu acho que nem ele percebeu. Ele vai fazer o dever dele e eu já deixo ele fazer, né? Ele faz sozinho lá. E aí eu peço, e aí, filho, fez o dever? Fiz, papai. Traz lá para a gente dar uma olhada. E às vezes tem uma coisa errada, eu não corrijo. Não estou corrigindo tudo mais, não. Porque eu deixo a professora também agora. Mas tem algumas coisinhas que eu vi que foi desatenção. Aí eu dou um toque. Ó, filho, aqui, poxa, isso aqui eu acho que você faz de novo. Porque ele sabia, ele tinha conhecimento. Então, quando a gente faz isso, é tão espiritual como se eu estivesse orando por ele. E eu oro todo dia pelo Pedro, pela Maria, pela minha esposa, eu oro todo dia. Mas há momentos em que o mais espiritual não é orar. Por isso que essa frase, ela é tão assim... É uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem. E é exatamente, as ações de cuidado, o amor, é uma ação espiritual também. Então a gente tem que equilibrar. Por isso que a minha mensagem para os pais e mães, especialmente para os pais, né?
Cuidar dos filhos é tão espiritual quanto orar por eles. Então seria assim um pensamento, né? Se alguém perguntar qual é a base bíblica, doutor Shelby, a Ai, base ai, bíblica, gente. eu vou dar agora, vou dar a base bíblica. Ai, ai. E a base bíblica está, assim, né, um pouco, né, em Hebreus 11, que eu gostaria muito que vocês lessem, todo Hebreus 11, todo. Tiago 1:27, em geral, né, que é uma passagem que é bem clara de mostrar que, né, a religião pura, imaculada, nossa, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Ó, poderoso Tiago 1:27, né? E Mateus 25, né? O juízo final, né? Mateus 25:35 em diante, onde as atitudes de cuidado são enaltecidas sobremaneira pelo próprio Jesus Cristo. Esses cuidados materiais, né? Eu sei que a teologia tenta transformar, tive fome, me deste comer, a comida aqui é o pão da vida. Não é não. É pão mesmo, de É pão de farinha. comer, de farinha. Hoje pode até fazer sem glúten e tal, mas é pão. É isso, e agradecer a todos vocês, agradecer a você também pelo convite, estarei sempre à disposição. E deixo aqui também essa ideia de conquista das cidades, né? Se você, não precisa ser grande não, se você é uma dona de casa, se você é um pedreiro, com todo o amor que eu tenho, a dona de casa é pedreiro, só se você é um juiz, um médico, um pastor, se você entende que a sua cidade pode ser alvo de uma transformação, eu quero aqui dizer para você que eu sou um ajudante do Josué da sua cidade. Convoque Moisés, convoque Josué e vamos restaurar a ordem, que esse é o chamado que eu vejo hoje no meu coração. Restaurar as cidades por meio dos cristãos que vão usar o amor ao próximo como a sua arma principal de ação perante as pessoas. Obrigado por tudo, obrigado por esse tempo. Deus abençoe a todos vocês. Doutor, muito obrigada. Eu só vamos pedir para tirar uma foto, porque a estratégia da foto é o seguinte: vai passar o doutor Guilherme ali no Instagram de todo mundo com uma frase. Você teve várias aqui, né? Eu anotei várias. Você vai colocar uma frase que marcou você nesse ensino dessa manhã para ativar outras pessoas e vai enviar essa live também para o máximo de pais, mães, professores e líderes que você conseguir. Vamos fazer a foto, então? Vamos. Doutor, muito obrigada, tá? Deus abençoe mais e mais. Dá um beijo aí na querida Ellen, nas crianças. E a gente se fala. Tem mais coisa pela frente aí para a gente estar unindo forças, tá? Amém. Um beijo. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu?